para lavar dinheiro. E a Receita aproveitou o ensejo para falar para as fintechs, olha, vocês vão ter que informar também, porque nós estamos notando aqui que tem alguns troços esquisitos acontecendo aqui, envolvendo combustível, envolvendo suspeita de droga, suspeita disso aqui, que eu quero olhar. Não é achar o cara que tá vendendo bolo na feira para ganhar um troco e complementar o orçamento familiar. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Para pegar volumes enormes de dinheiro que são transacionados pelo crime organizado. Sabe, qual é o interesse que estava por trás da gente não monitorar os grandes volumes de recursos que passam por instituições que não fazem parte hoje do sistema financeiro, mas que abrem conta assim, suspeita? O que está por trás disso? E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Alguém não quer ser encontrado, né? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigar as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com o Lula? Porra, vai tomar no cu, porra! Meus amigos e minhas amigas, eu fiquei muito puto com o Nicolas defendendo transparência nos gastos públicos. E peço aí o favor que você pesquise qualquer crítica desse rapaz ao orçamento secreto. Não tem. Você não vai achar nada, mas você vai achar isso aqui, ó. O deputado bolsonarista Nicolas Ferreira vem despejando emendas parlamentares na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, onde seu tio concorre para a prefeitura nas eleições municipais deste ano. Segundo o levantamento realizado pelo The Intercept, a cidade com pouco mais de 100 mil habitantes recebeu montante que soma 1,5 milhão em emendas de Nicolas. O valor do repasse representa entre 1/3 do total de emendas assinadas por Nicolas Ferreira. E aí esse pessoal vem arrotar transparência e dizer que eu sou ligado ao crime organizado. Eu ando meio puto da vida. Eu, sinceramente, fico muito puto. Sabe? Percebeu a consequência de um voto mal dado? Mano, corra, rapaz. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 57 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Olha, tudo dando incrivelmente errado pra direita, hein? Tamo de volta, senhoras e senhores, e tamo numa alegria danada. Uma festa danada. Porque 2025 tá sendo um ano pra direita brasileira, hein? Obrigado, Deus. A direita, em especial a extrema-direita, tá incrivelmente perdida. Maravilhoso. Conforme a gente apontou no último episódio, tá um barata voa do caralho, hein? Que delícia, cara. Desde aquele papo do IOF lá, pra taxar os mais ricos, eles acabaram se colocando diretamente contra os trabalhadores, incluindo aí a defesa da escala 6x1 e de que os mais ricos não paguem mais impostos, e adotaram também um patriotismo paradoxal. O que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois sim haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Pois é, pra além disso, nessa semana agora começa o julgamento com a direita no banco dos réus, e estamos falando da bolha militarista da
da bolha de direita, da bolha conservadora. E, bizarrissimamente, tudo isso enquanto o Trump... Deu uma desaparecidinha, né? E não falou nada sobre a saúde dele. A nossa única esperança é o Trump. É o senhor Valdemar. Mas é logo ele, o Trump, tão falante, que sempre se gabou de ser o presidente mais saudável da história. E aí, de quebra, ainda teve isso aqui, ó. A Receita Federal, o Ministério Público e policiais civis, militares e federais apresentaram hoje ao país resultados concretos da união de esforços no combate ao crime organizado. E revelaram aos brasileiros como facções como o PCC se infiltraram pela força em todos os setores da economia brasileira. Na agricultura, na indústria, no comércio e no setor financeiro. Muito cruel! Em primeiro lugar, isso não deveria surpreender ninguém. Ou vocês acham que o PCC, uma das maiores multinacionais do crime do mundo, faz o quê? Guarda dinheiro embaixo do colchão? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro? Foi assim com a máfia italiana operando empresas legítimas, entre aspas. O que também acontece nas máfias que existem nos Estados Unidos. Eu compreendo que hoje é o dia da maior ação do poder público brasileiro contra o pilar financeiro do crime organizado no Brasil. Não apenas por conta dos valores envolvidos, só nessa operação aqui nós estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais que foram movimentados pelo crime organizado, não apenas pela complexidade, mas principalmente por conta da cooperação entre os órgãos de Estado. E olha, a verticalização que o PCC empreendeu é coisa de profissional, hein? As investigações revelaram que, para encobrir o esquema criminoso, o PCC se infiltrou até num dos centros financeiros mais importantes do país, aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. São Paulo tem isso. Policiais apreenderam documentos, computadores de empresas, fintechs e fundos de investimentos em escritórios da região. Pois é. É, isso mesmo que você ouviu. Fintechs. O meu vídeo do Pix bateu 328 milhões no Instagram. 328 milhões no Instagram. Bizarramente, é como se toda e qualquer pessoa do Brasil, incluindo bebês e pessoas muito idosas, tivesse visto o vídeo uma vez e meia. Pode parecer estranho? Pra caralho. Foi o vídeo mais visto do mundo, superando até banda de K-pop. Por que será? As investigações apontam que, por meio das empresas, o PCC conseguia camuflar a origem e o destino do dinheiro. Entre os crimes investigados estão adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Desde o fim da década de 1970, os brasileiros se habituaram ao uso do etanol como combustível. Em meio século de história, o álcool alimentou uma cadeia enorme de empregos e empresas. Esse mercado gigantesco despertou a cobiça do crime organizado, que se infiltrou em todas as etapas da cadeia de produção, inclusive com a adulteração da qualidade do produto. Essa é a tal verticalização de que a gente falou. Eles comandavam a cadeia produtiva inteira e em todos os passos eles dão um jeito de lavar dinheiro. O esquema descoberto pela investigação começava com a importação via Porto de Paranaguá, no Paraná, de 2 produtos estratégicos. A nafta, um derivado do petróleo, e o metanol, um composto químico usado em tintas e plásticos. Oficialmente, essa importação tinha como destino a indústria química e os fabricantes de biocombustíveis. Mas, na prática, os carregamentos eram usados para batizar gasolina e etanol, o que é ilegal. Fiscais da Agência Nacional do Petróleo fotografaram, em junho deste ano, esse caminhão-tanque carregado de metanol. O caminhão ficou 3 dias estacionado na zona leste de São Paulo. Pouco antes de voltar a circular, a placa que identificava o carregamento de metanol foi substituída por outra, usada no transporte de etanol, o álcool vendido nos postos de combustíveis. Pois é, pra verticalização ficar completa mesmo, só faltou o PCC dominar o mercado de oficina para consertar tanto carro com até 90% de metanol. No caso do etanol, esse percentual era ainda maior, quase 90%. Como ela é uma molécula muito pequenininha, ela consegue penetrar em espaços muito pequenos. No motor, ela entra nos metais. E ao penetrar nos metais, ela oxida os metais. E se a gente entendeu bem, o limite estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, no caso do etanol, é de 0,5%. O metanol pode ser ainda mais perigoso para a saúde. O primeiro impacto é justamente nos olhos. A pessoa perde a visão. No segundo impacto é a falência múltipla dos órgãos que leva até a morte. Caralho! E tem mais! Em postos de Curitiba, as análises mostram que a mistura de etanol na gasolina também era alta. Chegava a 71%.
mais que o dobro do permitido por lei. Pois é, pra quem não sabe, parte da gasolina que a gente usa no Brasil é etanol. Atualmente é 30%. E é feito por uma série de motivos. Pra aumentar o uso de renováveis, reduzindo o aquecimento global, pra estabilizar preços, etc e tal. E olha o tamanho do buraco. A Receita Federal identificou cerca de 1.200 postos de combustíveis vinculados ao grupo, de bandeira própria e de bandeira branca, que movimentaram mais de 54 bilhões de reais. Mas só pagaram 90 milhões de reais em impostos. Um indício claro de sonegação. Pô, e nenhum compliance da Faria Lima pegou isso? A empresa fatura 54 bilhões, paga 90 milhões de imposto e o número tá tudo certinho. É isso aí mesmo. Vocês estão loucos! Bem louco! E tem compliance que se atenta pra esses pequeninos detalhes aí, hein? Ora pro Fábio Zanini, a Daniele Brant e o Carlos Petrocilo na coluna painel da Folha no dia 28. Uma das distribuidoras de combustíveis citadas na Operação Carbono Oculto, a Estoque de Guarulhos, em São Paulo, buscou no segundo semestre do ano passado 2 financiamentos junto ao BNDES, totalizando 780 milhões de reais. Os pedidos, um de 400 milhões e outro de 380 milhões, foram negados pela área de compliance do banco. Nenhuma das empresas atingidas pela operação obteve recursos do Banco de Fomento Estatal. O BNDES diz que o compliance identificou restrições no cadastro e problemas reputacionais relacionados à empresa e a seus controladores. Pois é, pelo visto, o único compliance que funcionou foi o de um banco público. Segundo a Força Tarefa, o combustível era vendido pelo grupo Aster e Copap e transportado por caminhões da G8 Log. Apesar de ser do ramo de transporte, os investigadores afirmam que a G8 Log não tem nenhum caminhão registrado no nome dela e usa empresas em nome de laranjas. Presta atenção que isso aqui é importante! Ainda segundo a Força Tarefa, a frota a serviço desse grupo é de mais de 1.000 caminhões. Porra, uma frota de mais de 1.000 caminhões. Caralho! Nenhum deles de propriedade do grupo e nenhum alarme disparou na Faria Lima. Porra, que empresa de transporte que lucra horrores ia ter uma frota de 1.000 caminhões alugados. Esse é o salve que o comando tá passando. Quem se apresenta como dono da G8 Log é Mohamed Hussein Murad. Há mais de 10 anos, investigações do Ministério Público de São Paulo colocam o empresário como chefe do esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. O PCC se aproveitou da crise das usinas de etanol no interior de São Paulo na década passada para se infiltrar nesse mercado. Segundo a PF, o PCC usou laranjas para colocar dinheiro nessas empresas. Para quem não sabe, em 2008, na crise global, o único dinheiro na mesa era dos cartéis. Mas o Jornal Nacional apurou que no setor de cana e açúcar têm sido comuns os relatos de que a facção ameaça os proprietários para que vendam usinas e terras. No ano passado, a polícia prendeu 6 suspeitos de iniciar incêndios criminosos em plantações de cana. A Força Tarefa afirma que a facção comprou por meio de fundos de investimento ou de laranjas pelo menos 5 usinas, entre elas gigantes do setor, mas que o verdadeiro beneficiário era Mohamed Hussein Murad. Mohamed e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, são apontados como os chefes da organização criminosa que dominou parte da cadeia de produção de combustíveis. Pois é, e ninguém faz esse tipo de coisa sem que muita gente tenha tomado conhecimento. A Força Tarefa afirma que o grupo também coagiu os donos para que vendessem postos de combustíveis, que eles não receberam os valores da negociação e ainda foram ameaçados de morte se fizessem qualquer tipo de cobrança. Segundo a PF, Mohamed Hussein Murad também está ligado a controladores de um dos terminais no porto de Paranaguá, no Paraná. E ninguém pode se dizer surpreso, né? Talvez com a verticalização, mas não com a maior quadrilha da América Latina injetando dinheiro na economia formal. É isso, os mesmos criminosos que sonegam bilhões de reais em impostos precisam lavar esse dinheiro, dar aparência legal a essa fortuna. Isso foi possível com um tratamento diferenciado que a legislação dá aos bancos e às fintechs. O meu vídeo do Pix bateu 328 milhões no Instagram. Segundo os investigadores, o PCC usava a fintech BK Bank para operar o dinheiro ilícito e recorria às chamadas contas bolsão. Nesse tipo de conta, a fintech não precisa informar às autoridades o nome dos clientes e os valores que eles movimentam. Ficou fácil demais. Conta bolsão é um problema, porque a fintech atua com os diversos clientes. Ela tem uma conta numa instituição financeira, num banco comercial, como nós conhecemos, mais tradicional. Essa conta não identifica cada cliente. E ao não identificar cada cliente, torna o percurso do dinheiro mais complexo de ser provado.
O dinheiro dos postos de combustíveis ia direto para essas contas bolsão. Para vocês terem uma ideia, foi identificado também o uso daquelas maquininhas, né, de pagamento eletrônico. Da maquininha que você vai lá no posto e faz o seu pagamento, vai direto para a conta bolsão da Fintech. Extremamente fácil. E para quem ainda não entendeu a ironia... Isso era para ter sido adotado no começo do ano. Uma instrução normativa como essa foi publicada em setembro do ano passado, de 2024, mas depois virou alvo do fake news por aquele vídeo famoso do deputado federal Nicolas Ferreira, que diz que o governo queria taxar o Pix. Não era nada disso. O meu vídeo do Pix que bateu 328 milhões no Instagram. O governo queria fechar, né, esse corredor por onde transitava justamente o dinheiro de atividades ilícitas e tornar mais rígidas as regras para a movimentação financeira. Então agora, acima de R$2.000, a movimentação financeira de uma pessoa física tem que ser comunicada da mesma forma que os bancos fazem, as fintechs terão que fazer. E só vão fazer agora por causa dessa operação, depois dessa operação. Se dependesse da direita brasileira, as fintechs iam continuar blindadas de fiscalização. Por que será? A Força Tarefa também descobriu que a maior parte do dinheiro era investida em ao menos 40 fundos de investimento. A maioria dos fundos era administrada pela REAG, uma das maiores gestoras do país, listada inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo. Olha que legal! Segundo a investigação, essas aplicações em fundos reuniam 30 bilhões de reais. A REAG foi alvo de busca e apreensão. O MP de São Paulo pediu explicações ao Banco Genial, administrador de um fundo que movimentou 100 milhões de reais. Diferentemente das fintechs, os fundos têm a obrigação de informar as autoridades sobre operações financeiras suspeitas. Deu errado. Dados da Receita Federal apontam que, como todo esquema fraudulento, a organização criminosa sonegou mais de 8 bilhões em impostos. Era só ver o balanço da empresa e comparar o tanto que entra de dinheiro com o tanto que é pago em impostos. E não seria difícil concluir que tinha algo incrivelmente errado. É um esquema de lavagem de dinheiro que, infelizmente, pode ser utilizado, entre aspas aqui, estaria disponível para quem quisesse utilizar como sonegador, traficante, enfim, toda a sorte de criminoso que pudesse utilizar, quisesse, enfim, infelizmente, utilizar esse fundo. Você imagina aí uma espécie de iFood para lavagem de dinheiro. Lembrou esse sketch do Porta dos Fundos aqui, ó. Tudo que é personagem, tudo mentira. Tudo isso que o sol toca, menino Luiz, é tudo mentira, é tudo uma grande lavanderia, essa merda dessa Faria Lima. Aquela empresa ali de baixo, BTEC. 3 andares nesse prédio aqui, sabe o que ela faz? Não. Porra nenhuma. Inovação e solução de recursos para tecnologia, sabe o que quer dizer? Nada. E aqui é a mesma coisa, CDMP Consultoria. Sabe o que é CDMP? Não. Cabeça do meu pau. Bom, basicamente, todo dinheiro ilícito precisa de alguma forma ser lavado para que ele tenha alguma utilidade ou se dê algum lastro, né, de legalidade. O que essas organizações acabaram descobrindo foram algumas brechas regulatórias que possibilitaram isso. O principal delas foi a utilização das fintechs. O meu vídeo do Pix que bateu 328 milhões no Instagram. As fintechs, como você já mencionou, elas não tinham o mesmo nível de controle das instituições financeiras tradicionais, principalmente do ponto de vista da individualização de depósitos, quando você trata das contas bolsão que são criadas nas instituições financeiras tradicionais. Então, através de investimentos em fintechs, elas abriam essas contas bolsão. Presta atenção que isso aqui é importante. Essas contas bolsão não são em nome da fintech, não em nome das pessoas que fizeram os depósitos na fintech, e esse dinheiro era transacionado através principalmente de fundos de investimento e muitos deles imobiliários, para que se desse um lastro de legalidade àquele dinheiro, ou seja, um dinheiro que era de origem ilícita passava a ter aspectos de ilegalidade a partir do momento que você estruturava toda essa operação. Então foi uma brecha que foi utilizada. Obviamente eu acho que tem falhas não só das autoridades, mas também das instituições financeiras, mas o crime organizado é assim mesmo. Havendo brecha, ele vai se aproveitar dela. E os primeiros a saber disso deveriam ser as grandes empresas da Faria Lima. O dinheiro das grandes quadrilhas sempre vai para o mercado formal. Ninguém guarda bilhões embaixo do colchão ou enterra no quintal. A REAG Investimentos afirma que atuou como prestadora de serviços de fundos citados na operação e que nunca se envolveu nas atividades econômicas dos clientes. O Banco Genial informou que o fundo suspeito de irregularidades foi estruturado por outros prestadores de serviço e transferido à instituição em 2024, após as devidas diligências. Deu errado. Afirmou também que não recebeu qualquer notificação oficial sobre a investigação e que, ao tomar conhecimento pela imprensa, renunciou à prestação de serviços ao fundo. E era tudo escancarado pra caralho. As investigações apontam que as usinas serviam também para lavar dinheiro da facção a partir da compra de matéria-prima muito mais cara que o normal.
As análises da Secretaria da Fazenda de São Paulo comprovam a alteração repentina no preço da cana-de-açúcar pago por essas usinas, com valores 43% acima da média do mercado. Para! E ninguém na Faria Lima se tocou disso, ninguém viu nada. Por que uma empresa com lucros extraordinários comprava etanol muito mais caro do que o preço de mercado? Isso era para disparar os alarmes do compliance na Faria Lima. Mas... A do Vale é apontada como a maior destinatária do etanol produzido nas usinas da quadrilha. A empresa não tinha faturamento até 2019. Presta atenção que é importante, pessoal. Depois de ser comprada pelo grupo criminoso, atingiu um faturamento de quase 2 bilhões e 800 milhões de reais Com medo de bananada. Em 2021. 3 bilhões em um ano. Só esse histórico já seria esquisito. Mas como que eles lucravam 3 bilhões se eles compravam matéria-prima com sobrepreço de 43%? E distribuía tudo isso numa frota de mais de 1.000 caminhões que não eram nem deles. E, porra, isso deveria ser o trabalho básico de qualquer compliance. Desconfiar desse tipo de coisa. Quer dizer, as empresas, as instituições privadas, financeiras podem fazer isso, né? Por exemplo, basta olhar a evolução patrimonial daquele cliente, não é olhar um imposto de renda, né? Você tem que voltar 5, 10, 15 anos para saber se essa pessoa em algum momento passou de R$1.000 para 1 milhão, né? Quer dizer, é possível fazer esse compliance com alguma competência. Na sua avaliação e da sua experiência, essas instituições financeiras faziam isso de caso pensado, elas sabiam o que elas estavam fazendo, ou houve falha mesmo nesses controles? Quando você tem uma situação como essa, o que a instituição privada tem que mostrar é que ela foi diligente, ou seja, eventualmente houve a materialização de algum risco, mas ela estava monitorando e falhou nisso. Um outro ponto era simplesmente não monitorar, não agir adequadamente. Então, é difícil dizer se foi intencional ou não. O que a Receita Federal apontou ontem na divulgação da operação é que algumas dessas instituições não estavam ou não apresentaram a diligência necessária para evitar esse tipo de ocorrência. Quando você não tem a diligência, aí o limite entre a culpa e o dolo pode ser muito tênue, essa linha é muito tênue, porque você não demonstrou controles adequados para evitar aquilo lá. E, eventualmente, na materialização de risco, você pode ser, sim, responsabilizado. Por isso que é importante áreas de governança muito fortes, áreas de risco muito fortes, áreas de compliance atuantes nessas organizações, para proteger não só as próprias organizações, mas todos aqueles que estão investindo, né, os investidores. A gente tem uma série de controles também para conceder empréstimos, da mesma forma, a gente tem que ter controles muito elevados para se verificar quem está investindo com a instituição, para que eventualmente você não tenha problemas como que foi mencionado, como foi descoberto ontem nas operações. Não é que o pessoal do PCC fosse discreto não, hein? E o que mais pega a gente nessa quadra miserável da história é a absoluta indiscrição reinante. Meu nome é Mohamed Hussein Murad, tenho 46 anos, há quase 20 anos trabalho no setor de combustíveis. Mohamed Hussein Murad, o primo, seria dono de várias outras empresas ligadas à adulteração de combustíveis e à lavagem de dinheiro. E não é a primeira vez que ele aparece no Fantástico. Autoridades estão investigando organizações criminosas que atuam no mercado de combustíveis em vários estados. No ano passado, nós mostramos que postos de gasolina ligados a Mohamed explodiram e pegaram fogo na zona norte de São Paulo. Eles não tinham autorização para funcionar. O cara saiu no Fantástico no ano passado. Vai ver, ninguém das empresas investigadas na Faria Lima assistiu ao programa dominical da Globo. Talvez, se tivessem assistido, teriam agido. Mas não é só isso, não. A história especialmente do Mohamed Murad, Natuza, merece um destaque, porque o Mohamed Murad apareceu lá atrás, ainda no começo dos anos 2000, porque aqui em São Paulo, naquela época, houve uma grande explosão de um posto de combustível na zona norte da capital paulista. Esse posto explodiu, as autoridades foram ver o que tinha acontecido, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas ao verificar quem era o proprietário, se as licenças estavam em dia, verificaram, claro, que não existia licença nenhuma, que era um posto clandestino, irregular. O posto explodiu, quem era o dono? Mohamed Hussein Murad. Ele era dono de posto de combustível, mas nesse percurso de aproximadamente 15, 20 anos, ele se tornou, na visão dos investigadores, um magnata desse setor do combustível. Ele acumulou postos, ele acumulou formuladores
acumuladoras de combustível, que são empresas em que o combustível recebe a mistura, a concentração correta. Ele se apresenta inclusive como dono dessa transportadora, que eu disse, com mais de 1.000 veículos, e ele também, segundo os investigadores, é o personagem principal. E volta com o Jornal Nacional. No meu pau. Além de ser um dos sócios da distribuidora do Vale, Mohamed Murad se apresentava também como dono da G8 Log Transportes. Segundo a investigação, enquanto ele fazia posts motivacionais nas redes sociais da empresa... Você nunca vai se tornar um empreendedor de sucesso enquanto você parar o seu dia a dia para fazer coisas irrelevantes. Por isso que eu cago nas calças. Os caminhões da G8 Log transportavam o combustível batizado para a próxima etapa do esquema. Pois é, o cara se apresentava como dono e fazia vídeos motivacionais para todo mundo ver. Essa rede, ela estava conectada com outras redes já previamente apuradas em investigações, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal, como pertencentes a integrantes do primeiro comando da capital. No celular de um dos investigados, a Polícia Federal encontrou um documento intitulado Dossiê Combustíveis Rota do Crime. Conteúdo explícito. Nele surge o nome de Beto Louco, chamado de maior adulterador de combustível do país e responsável do PCC no segmento combustível. Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, é considerado o principal sócio de Mohamed Murad. E olha a grandeza das cifras. O dinheiro dos postos era depositado em fintechs. A principal delas era a BK, instituição de pagamento, com sede neste prédio em Barueri, na Grande São Paulo. Só ela movimentou mais de 46 bilhões de reais em 5 anos. Caralho, Marquinho. Cara, impossível não repetir 46 bilhões de reais. Com pé de bananada. Em contas não rastreáveis e ninguém viu nada. A Faria Lima não desconfiou de nada. Toda essa expansão, ela somente foi possível pela blindagem patrimonial e a lavagem de capitais que foram instrumentalizadas pelas administradoras e gestoras de fundo de investimento, além de instituições de pagamento, que se valiam do conhecimento especializado do setor financeiro para explorar as falhas na regulação, as falhas de controle e criarem perante o Estado brasileiro um verdadeiro paraíso fiscal. Mas antes da gente continuar, um anúncio. Amores da Paraty, abre o seu vinho e vos embriagai. Chegou a hora de comemorar. Promoção Judgment Weeks do loja.medodelinoembrasilha.com.br, mas só pras estampas, sem anistia. Anistia é o caralho. Esta es nuestra oportunidade, aquela frase maravilhosa do Estraceira. Só no Vai Jair e grande dia. É só ir lá no loja.medodelinoembrasilha.com.br e adquirir a sua. Da Paraty. Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. Pô, vacilo com a Damares, hein? Ô, Paulo Guedes, arruma uma pra ela lá, pô. Ô, Damares. Aí, ó, Damares. E olha o que acontece. Uau! Chega! Tá, agora volta. E a reação do Nicolas mostra bem o buraco em que ele se meteu. Recebi aqui a informação da nossa produção de que Nicolas Ferreira, mesmo que de forma tímida, já está se manifestando em reação a essas acusações que o vinculam a esse esquema criminoso do PCC, a esse escândalo que foi desbaratado ontem. Compartilhou ali algumas mensagens. Se a gente já tiver, vamos colocar então na tela. Vejam só o que ele já compartilhou, Nicolas Ferreira, em relação a esse tema. Primeiro, uma postagem aí do Gordão Ucrânia, uma conta inclusive de paródia, né? Se bater o desespero de colocar a culpa no Nicolas sobre a operação do PCC, é porque eles têm muito rabo preso nessa história. Maldita esquerda. Nicolas compartilhou também nessa reação uma fala de Esté Papaiano, que disse o seguinte: galera, não sei se vocês estão sabendo, mas o Nicolas Ferreira acabou de beber água e vocês achando que a seca no Nordeste era coincidência, né?
culpa do Nicolas. Engraçadão você, hein? Pois é, não teve nenhuma fala, só 2 postagens retuitadas. Muita ironia e piada em relação a esse assunto. Foi, por enquanto, a única reação de Nicolas Ferreira, que acredito eu, está preparando mais um outro vídeo com aquele fundo preto, muito bem editado, para rebater nessas acusações que estão ganhando cada vez mais volume nas redes sociais. Pois é, e pelo menos até agora não teve um vídeo do Nicolas ou uma fala dele sequer. Pelo menos até agora que a gente tá gravando. Já deu bastante tempo, né? Bastante. A Receita Federal afirmou nesta quinta-feira que uma onda de fake news sobre a suposta taxação do Pix prejudicou o combate à lavagem de dinheiro e favoreceu a ação do PCC no setor de combustíveis. Segundo o órgão, a revogação de uma instrução normativa em janeiro deste ano criou uma brecha que permitiu à facção manter o mega esquema criminoso descoberto pelas operações Carbono Oculto, Quasar e Tanque, deflagradas hoje. A norma monitorava transferências acima de R$5 mil via Pix e ampliava a fiscalização sobre fintechs e bancos digitais, principais canais usados pelo PCC para lavar dinheiro. A mudança também aumentava o controle sobre dados enviados à e-financeira, um sistema de rastreamento de operações financeiras. Entretanto, a instrução normativa durou apenas 15 dias. Ela foi revogada após viralizar nas redes um vídeo que você está vendo aqui ao lado do deputado, melhor aqui ao lado, do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que ligava a medida a uma taxação sobre o Pix. O governo alegou na época que a decisão de suspender a norma foi política. Segundo a Receita Federal, a falta de transparência permitiu que instituições de pagamento como fintechs continuassem operando fora do radar da fiscalização. O órgão destacou que as alterações haviam sido feitas para reduzir a opacidade nesse tipo de transação e aumentar a eficiência no combate ao crime organizado. Com a revogação, a lacuna permaneceu e foi explorada pelo PCC para esconder milhões de reais em lavagem de dinheiro. E o Nicolas está dando de bandeja todos os argumentos para desmontar a imagem dele. Ele foi um pilar importante na campanha contra o fim da escala 6x1. E aí só resta ele fazer o quê? Dizer esse tipo de coisa aqui, ó. Eu não sou a favor da escala 6x1. Não parece. Eu não sou a favor da escala 6x1. Não fode, porra. Mas não é ser a favor ou ser contra. Nem que não tem, nem que tem. Nem vem que não tem. É o seguinte, eu sou a favor da escala você negociar com o cara. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? É a famosa livre negociação. Meu pau em sua mão. Pô, não tem paridade de armas. Não tem. Um lado tem muito mais poder que o outro. Pra caralho. Muitas vezes uma pessoa tá desesperada querendo um emprego. E aí a opinião de quem vai prevalecer nesse caso aí? Do patrão, né, caralho? Porra, caralho, porra. Então, segundo o Nicolas, se o patrão convenceu o empregado a trabalhar 7 dias na semana durante 16 horas por dia, tudo bem. Não, brother. Se for um acordo entre os dois, ok. Porra nenhuma. Se o patrão convenceu o empregado a dormir no trabalho num dormitório insalubre, tudo bem. Não. Se o patrão convenceu o empregado a trabalhar somente por comida, tudo bem. É o caralho. Contanto que seja uma livre negociação entre os dois. Viva a liberdade, caraca! Vamos chamar isso aí de felicianismo. Nós temos um país que precisa crescer e só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Mano, corra, rapaz. Os empreendedores aqui no nosso país, cara, são heróis. Você ainda ter lucro com o peso burocrático que é o Estado brasileiro, é você ser um herói. Mais ou menos. Porque é tipo, escala 6x1, Nicolas, você é contra ou você é a favor? Todo e qualquer direito trabalhista vai quebrar a burguesia. No século XIX você já via. Não, vocês querem proibir trabalho infantil? Vai quebrar. Mulher grávida, você quer tirar a mulher grávida da fábrica? Impossível, vai quebrar as empresas. Estraga. Não, os caras, vocês querem diminuir de 16 horas pra 14? Impossível. Vai quebrar as fábricas. Pois é, sempre foi assim. E lembrando que nas pesquisas pro governo de Minas, o Nicolas tá num segundo lugar. Parecia pra gente que ele ia estar liderando com folga, hein? E o Pacheco, primeiro lugar nas pesquisas, tá seguindo o caminho do doutor Geraldo. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. Volta pro Nicolas. Chato pra caralho. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é tua. A culpa é minha. Exatamente isso.
não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. Sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. Olha, eu acho que eu concordo com esse rapaz aí. Eu fico realmente otimista que a juventude dele... Você não tá me mostrando pra sair? Aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvida. Você sabe que quando foi acabar a escravidão aqui no Brasil, existiu uma grita. Acabar com a escravidão é um erro, as pessoas não vão ter... Com nossa contrapartida, né? 1936, quando criaram o salário mínimo, a mesma coisa. Vai quebrar o país, vai quebrar o país. O governo do Jair congelou o salário mínimo por 6 anos. Só corrigiu pela inflação porque era obrigado por lei. Ele passa via medida provisória de 1.039 para 1.045. Eu sou rica! Mas o Nicolas está preocupadíssimo com o sustento dos pobres. Especial dos pobres do município governado pelo tio. Lá choveu 1 milhão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. É verdade. Porque na época da pandemia fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, economia a gente vê depois. Porra, vai tomar no cu, porra! Caralho, 2025 e o Nicolas está ecoando o papo de imunidade de rebanho. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. O único. Mesmo que involuntariamente, o Nicolas tem culpa no cartório por ajudar não só o PCC agora, como também por referendar o ágio macabro do governo do seu grande aliado. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. O supermercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina 44%. A inflação foi no mundo inteiro. Teve um choque de demanda e oferta. Se o Brasil tivesse se fechado mais, não teria feito tanta diferença. Que foi um choque global, a gente não vive num aquário. E mesmo assim, o Jair nunca falou: se você puder não sair, não saia. Mas, se você puder sair, saia, mas saia com segurança. O governo vai remodelar plantas industriais para fazer máscaras PFF2. O exército vai produzir álcool em gel aos borbotões e botar em tudo quanto é lugar, nas praças públicas, nos pontos de ônibus, nas estações de metrô. O governo vai subsidiar sistemas de ventilação de ambiente. Teve nada disso. Foi só um volta pra trabalhar e foda-se você. Tem que trabalhar. Vamos pro trampo. Vamos trabalhar, pô. O povo quer trabalhar. O Brasil precisa voltar a trabalhar. Pau no seu cu. A esquerda que ama o trabalhador simplesmente se lixou pra você, trabalhador, durante a pandemia. Bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Não, quem cuidou do povo foi o Jair mesmo. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe. É praticamente possível isolar só a população de risco, presidente? Cara, você tem que isolar que você pode, pô. Tá todo mundo isolado, cara, como é que não dá pra isolar? você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar tudo nas costas do poder público. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também. R$200, são 2 cestas básicas. O auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso. O Pronamp também. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Aí eles inventam, meu amigo. A culpa é minha. A culpa é tua. A culpa é Nicolas que botou a peruca. A culpa é da peruca. Vai se fuder. E aí agora o Nicolas ainda tem que ver o seu vídeo mais famoso fazendo a festa do PCC e provando que todo mundo que estava denunciando que tinha uma avenida aberta para sonegação estava certo. Aliás, por falar em mentira, você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar Sintex, sabe, com uma apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Nunca antes na história da humanidade. Para pegar, como disse o Haddad, no andar de cima, porque por enquanto só ia no andar de baixo. Agora nós queremos saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. Quem fizer vai aparecer. Isso eu acho que isso pega político da direita, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre faz uma relação entre o governo do senhor e o crime organizado. Isso é uma resposta? Eu acho que nós vamos ver quem é que está no crime organizado.
Você veja, eu não sou de fazer ufanismo, não sou de ficar ameaçando, nós vamos fazer, não. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação. E tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. Isso acha que pode, por o exemplo... presidente que tome cuidado. Tem um deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua pro crime organizado. Nós não vamos dar trégua. E não foi só o Nicolas que meio que se fudeu não, hein? E aqui entra um personagem muito caro a esse podcast. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Pois é, ele mesmo, Ciro Nogueira. Eu vou falar do principal vaso comunicante, que é a tramitação do projeto que tipifica o que é um devedor quanto mais. Faz 8 anos que o Congresso tenta aprovar esse projeto. O que é o devedor quanto mais? Não é um inadimplente, não é um sonegador eventual. É aquele que faz da sonegação o seu modelo de negócio. É autuado, aí fecha, abre um novo CNPJ, é autuado, abre outro, e aí vai. Este é o modelo de negócio, sair, é autuado e sai sonegando, é assim que compete no mercado. E isso, principalmente no setor de combustíveis, é um veneno. Então, este setor organizado, através daquele Instituto Combustível Legal, agiu para ver se conseguiam aprovar essa tipificação, só que faz 8 anos, tem 5 projetos lá. E tá parado. E não conseguem. E se a gente pega, esse projeto que ficou na CCJ, não andou para nada, chegou a CCJ, lá parou, e aí tem algumas emendas que são apresentadas nesse projeto que coincidem com o que querem alguns alvos desta operação, né? Que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um dos parlamentares que apresentou emenda, que é o presidente do progressista, Ciro Nogueira. Então, Cristiano, posso interromper um minutinho? Já interrompeu, né? Eu acho crucial que a gente vá agora pra Nova York com essa revelação do Guilherme Amado. Lê só o comecinho aí, Cristiano. Rapaz, tá achando que dá ordem aqui, rapaz? Ah tá, vai. Bora pra matéria antiga do Guilherme Amado, ainda no Metrópolis, junto com o João Pedroso de Campos, no dia 3 de julho de 2024. A empresa de combustíveis Gulf, que pretende aumentar sua participação no mercado de abastecimento do Brasil com até 200 postos de gasolina ainda esse ano, ofereceu um jantar para autoridades brasileiras durante a Semana do Brasil em Nova York, em maio. Agora deixa comigo, Cristiano, deixa que eu faço. Rapaz, que abusado. Pô, se tu quer trabalhar por mim, então vai lá. O jantar ocorreu no badalado restaurante Cipriani, em Manhattan, e contou com a presença do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Olha, eu pessoalmente não sou mais tão fã assim do Cipriani, mas não sou eu que vou criticar, porque ainda tem seu charme, né? Mesmo assim, que decadente. Tá, chega. Ciro Nogueira é presidente nacional do seu partido e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, de quem foi ministro da Casa Civil. Ciro Nogueira, um dos convivas no jantar, curiosamente tem sido um dos principais articuladores de mudanças no projeto de lei que cria a figura do devedor quanto mais, tema discutido no Congresso desde 2017. O senador Ciro Nogueira apresentou 3 emendas a um desses projetos que quer que na arbitragem dessa coisa do devedor quanto mais, definir quem é e quem não é devedor quanto mais, entre CAD, entre agências reguladoras, 2 setores em que o Senado tem muita influência. Sim. E quer que o setor seja protegido ante setores estatais fortes, que é para, digamos assim, proteger as empresas frente à Petrobras. São argumentos todos que coincidem com os argumentos das empresas. Uma das emendas de Ciro Nogueira ao projeto de lei propôs excluir da possibilidade de caracterização do devedor quanto mais empresas que atuem em setores nos quais há, abre aspas, forte influência estatal, fecha aspas, sobre a formação de preços. No caso dos combustíveis, a Petrobras seria esse fator. Outra emenda de Nogueira tratou de propor que, em setores fiscalizados por agências reguladoras, como de combustíveis, por exemplo, as agências façam uma avaliação da qualidade do serviço das empresas. Conforme a proposta, além do aspecto tributário, essa avaliação pelas agências reguladoras seria levada em conta para caracterizar um devedor quanto mais, abre aspas, especialmente nos setores essenciais, fecha aspas. Assim, mesmo uma empresa com dívidas bilionárias poderia ficar fora do enquadramento pela lei e da aplicação das penas, contanto que uma agência reguladora avalie bem seus serviços. Tudo em nome do, abre aspas, compromisso com a proteção do consumidor, fecha aspas, como justificou o senador.
E aí, Natuza, só para resumir a coisa, o problema esse devedor quanto mais mostra o quanto que a política, ao longo desse tempo, foi, digamos assim, omissa em relação ao que acabou acontecendo. Essa operação mostrou que é a carona que o crime organizado pegou na lavagem de dinheiro e nas brechas que a economia formal deu para sua operação. Então, a sonegação, os sonegadores, as empresas que sonegam acabaram oferecendo ao crime organizado brechas para que eles pudessem entrar. Então, não, mesmo parlamentares que não sejam associados ao crime organizado, ao protegerem esta sonegação, acabaram alimentando esta, digamos assim, esta entrada do crime organizado na economia real do país. E adivinha? A coluna tentou contato com o senador Ciro Nogueira, mas não teve retorno. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. E o Ciro Nogueira ainda tá num delicioso 3º lugar na corrida pro Senado no Piauí. Se ele não desistir para disputar uma vaga na Câmara e continuar na corrida pelo Senado do Estado, e pesquisa para Senado é sempre complicado mesmo, ainda mais com essa antecedência toda, ele não leva nenhuma das 2 vagas do Estado, e aí adeus reeleição. Ô, meu querido, Deus te ouça, viu? E o Tarcísio logo soltou um vídeo tentando tomar para si o mérito da operação. Olha, vocês estão lembrados desse debate que aconteceu lá no CEO Conference do Itaú? O que me preocupa no crime organizado? Quando a gente vê que um PCC tem 1.100 postos de gasolina. A gente tem dito que aqui em São Paulo o crime organizado não vai ter vez, e não vai ter mesmo. Na época, essa declaração repercutiu muito, porque escancarou um problema: a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Eles estão lavando dinheiro e drenando a competitividade de quem joga a regra do jogo. Um grande trabalho de inteligência começou a partir daí, que envolve o GAECO aqui de São Paulo com as polícias, e esse trabalho se espalhou para o Brasil inteiro. Bom, começou a partir daí. É o caralho! Tudo começou com uma ação da Polícia Rodoviária Federal, flagrando um caminhão com metanol descarregando em postos de combustíveis. A partir daí, outros órgãos foram envolvidos e evidências de outras investigações foram adicionadas pro quebra-cabeça. Já entramos no setor de transporte, estamos entrando no setor de combustíveis, e outras medidas precisam ser tomadas, inclusive no âmbito do Congresso. E adivinha o que o Tarcísio vai pedir? Inclusive no âmbito do Congresso, com a aprovação da lei do devedor quanto mais. Que coincidência danada! Ciro Nogueira articula, o Tarcísio pressiona por aprovação. E aqui não estamos tirando conclusão nenhuma, somente colocando em justa posição 2 fatos. Mas por falar na dupla, fala aí, Neto da ACM. O Ciro... Eu não sou obrigada a escutar merda. É hoje co-presidente da nossa federação. Eu quero que o senhor se foda. Graças à participação e à habilidade política dele, nós conseguimos produzir, com a presidência também de Antônio Rueda, a Federação União Progressistas. Vocês são um bando de liso. Ciro é uma pessoa muito benquista na política. Você tá falando sério? E, portanto, será um nome em qualquer jogo ou cenário desse. Puxa saco. Ciro é um bom nome para qualquer coisa. Para ser candidato ao Senado, para ser candidato a vice, para ser candidato a qualquer posto. Ele tem experiência e preparo para isso. Mas não para por aí, não. O presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, figura forte do bolsonarismo, recebeu uma sacola de papelão contendo dinheiro vivo. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? Enviado a ele por Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, chamado de Beto Louco. Os dois são, segundo investigação da Polícia Federal, os chefes do esquema criminoso do PCC, que envolve a gestão de fundos de investimentos na Faria Lima e fraudes bilionárias no setor de combustíveis. A revelação feita por testemunha que prefere manter o anonimato ao ICL Notícias foi oficializada em depoimento à Polícia Federal. A pessoa afirma ter ouvido do próprio Beto Louco que uma sacola com dinheiro vivo seria entregue a Ciro Nogueira. Ainda de acordo com a fonte, o encontro ocorreu no ano passado no gabinete do Senado. O tubarão vai pegar, dá o grito! Lembrando que tudo é um cenário hipotético apenas, hipotético. Vai ver, o Ciro Nogueira é altruísta. Vai ver, ele só fez as sugestões pro texto pra ajudar pessoas suspeitas porque ele achou que era o caminho do bem. E a nota do Ciro... É engraçado. Porque, sei lá porque ele resolveu oficiar o ministro da Justiça. Faz algum sentido pra você isso? Eu nunca vi na minha vida alguém que é objeto de uma denúncia dessas oficiar o ministro da Justiça. É um negócio inédito. Eu nunca vi. Bom, o Lewandowski não deve ter entendido porra nenhuma, mas bora pra nota.
Ao informar Vossa Excelência que essas pessoas jamais estiveram em meu gabinete, que por jamais ter tido proximidade de qualquer espécie e, portanto, nunca poderia ter advogado em benefício delas, e a inaceitável hipótese de que poderiam ter me favorecido financeiramente, de qualquer forma, é absolutamente mentirosa. Peço a Vossa Excelência que determine com a máxima urgência à Polícia Federal que solicite os registros de entrada em meu gabinete no ano citado, ou em qualquer ano, e que requeira as imagens e os registros de entrada na sede ou nos escritórios dessas pessoas. Primeira dica, galera, é que revisem o seu texto antes de mandar. Segundo, pro Ciro, aparentemente, qualquer espécie de combinação só pode acontecer presencialmente e nesses locais. E terceiro, por que diabos o líder de um dos maiores partidos do Congresso não pediu esses dados pro presidente do Senado? Os dados são do Senado. Continua aí, Demore. Por que o Ciro Nogueira tem o direito de oficiar o ministro da Justiça? O cidadão comum, se ele tiver alguma questão, ele pode ficar oficiando o ministro. Sabe o que é isso? Quem que é o chefe da Polícia Federal? O delegado-geral da Polícia Federal, correto? Quem que é o chefe do delegado da Polícia Federal? Ministro da Justiça. A gente sabe ler nas entrelinhas aqui, doutor Ciro Nogueira. Ninguém é palhaço aqui, não. Eu entendi o que o senhor fez. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de porra de você. E lá vem eles de novo. E lá vem mais. O senhor vazou o telefone pessoal de um jornalista que está cobrindo um caso da maior organização criminosa da América Latina. Se acontecer qualquer coisa com o Flávio, com o nosso colega, o senhor será responsabilizado até as últimas consequências. Eu vou oficiar o inferno. Eu não vou oficiar o Lewandowski. Eu vou oficiar o inferno se alguma coisa acontecer com o nosso colega. Um senador da República que num comunicado oficial, veja, Roberta, como são as coisas. Antes de publicar a reportagem, eu quero falar isso aqui pro senhor Ciro Nogueira e pra sua assessoria, tá? Atenção, assessoria do Ciro Nogueira. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho das assessorias parlamentares, mas nesse caso aqui vai ter que tomar uma porrada. E não é de graça. E todo mundo vai entender. Atenção, assessores do senhor Ciro Nogueira. Ontem, os senhores nos enrolaram, porque a gente estava com a matéria pronta e a gente procurou a assessoria do Mohamed, do Roberto Leme, do Ciro Nogueira, pra ouvir o outro lado, pra colocar na reportagem. Porra, aí que trio, hein? Tá em boa companhia o Ciro. Olha, nego. Os jornalistas fazem isso. E demos um tempo pra eles. Quando o tempo tinha se extinguido e a gente ia publicar a matéria, a assessoria do Ciro Nogueira, isso tá registrado, viu, doutores? Pediu mais tempo porque não tava conseguindo entrar em contato com o senador. Não, o senador tá não sei aonde, tá viajando, a gente não consegue contato com ele. O que nós fizemos? Nós demos mais tempo. Sabe o que eles fizeram, Roberto? Eles escreveram essa resposta e começaram a encaminhar pra imprensa. Quando eles mandaram pra gente a resposta, que seria a resposta pra reportagem, eu já recebi com encaminhado com frequência. E nessa resposta oficial, assinada pelo senhor Ciro Nogueira, está o telefone do Flávio. O senhor e a sua assessoria são responsáveis por vazar o telefone de um jornalista que está exercendo a sua profissão e investigando um caso da maior organização de crime da América Latina. E a gente pediu a generosa contribuição do Flávio VM Costa, o jornalista cujo telefone foi exposto pelo Ciro Nogueira. E é esse pessoal aí que reclama de perseguição aos jornalistas. Eu liguei algumas vezes para o senador Ciro Nogueira e ele não atendeu. Vai responder não, puta! Mandei as perguntas, né, que eu precisava fazer para ele por escrito. Falei com o assessor dele, mandei também para esse assessor as perguntas e o senador resolveu enviar um ofício para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e nesse ofício ele divulgou meu número pessoal, né, de celular. Filhos da puta. Eu acho bem engraçado, se é que pode haver alguma graça nisso, que o senador Ciro Nogueira, como todo bolsonarista, é muito bravateiro, né, muito tirada machão, né, mas é incapaz de atender um telefonema de um repórter, né, e comete esse ato covarde, né, de divulgar meu número, né, esse ato irresponsável, né, uma verdadeira molecagem. Não me espanta, porque Ciro Nogueira não é conhecido por sua elegância ou por sua hombridade, mas eu fico indignado, né, que ele possa ter escolhido, né, colocar a minha segurança em risco, em vez de responder perguntas simples e diretas, né? Eu sei que medo é esse que ele tem de falar como repórter. Até se provar o contrário, eu não costumo morder meus entrevistados, nem por telefone. Mas, deixando a brincadeira de lado, é isso, ele divulgou meu número de telefone e acho que ele é responsável pelas consequências desse ato, né? Se algo me acontecer,
o senador é diretamente responsável, né? E volta com o Demore. Bom, como diz o ditado, de onde menos se espera é de lá que não vem nada mesmo, né? Agora, os assessores, por favor, colegas, tá? Os assessores dos deputados muitas vezes são jornalistas. Por favor, papelão que vocês fizeram ontem. Papelão. Aí se a gente não pede outro lado é porque a imprensa não pediu outro lado. Aí se pede outro lado faz uma armadilha, uma arapuca. E nessa armadilha começa a espalhar pra imprensa toda a resposta antes da matéria sair e nessa armadilha publica o telefone de um colega jornalista. Parabéns, viu? Parabéns. E toda a nossa solidariedade ao Flávio e brigadíssima pelo áudio, hein? E o noticiário dava conta de uns figurões do Centrão. Uns figurões, não é só um não, hein? Essa eu quero ver. E a gente não falou aqui, mas o Lewandowski lançou uma PEC com um novo plano de segurança pública há umas semanas atrás. E essa é uma forma do governo retomar o discurso da segurança pública. E essa operação só ajudou a derrubar as barreiras ao plano. Você acha que essa operação impulsiona a aprovação da PEC da segurança? Eu acho que ela ajuda muito, porque ela percebe a seriedade com que foi feita essa operação. Aliás, aproveitando... Se bem que hoje eu vi uma notícia no jornal de que parece que houve vazamento, porque das 41 pessoas que foram presas, sabe, uma parte já não estava mais, saíram. Mas dessas coisas a gente sabe, né? Sempre tem alguém que bate boca, viva, mas nós vamos descobrir. O dado concreto é que o governo começou a agir fortemente no combate ao crime organizado e não tem mais voto. E esse escândalo aí também enterrou qualquer chance daquele projeto que a extrema-direita quer passar, blindando o Congresso de qualquer investigação. O PCC ia adorar essa blindagem, porque ia ficar Extremamente fácil. cooptar ainda mais os políticos. E pra piorar, ainda teve o Valdemar conseguindo mandar essa proeza aqui em plena Globo News. Presidente, hoje prenderam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um deputado acusado de comprar fuzil pro Comando Vermelho. O Comando Vermelho já está nas assembleias. O PCC já está também infiltrado nas assembleias. O próximo passo, o senhor sabe, é o quê? É o Congresso, é a Câmara. Então, se os senhores criarem dificuldades para processar um deputado, os senhores não estão atraindo, acelerando a ida de Comando Vermelho, de PCC para o Congresso? Quem imagina, é o melhor dos mundos. Quem teria coragem, por exemplo, de impedir um processo de um colega deputado dizendo, ó, eu sou do Comando Vermelho? E vai acabar, Centrão vai acabar tudo, porque eles dominam o território, quem domina território domina voto. E as pessoas têm medo. Não acredito. Por quê? Não acredito nessa força do PCC. Quando falam PCC, é que existe bandido em vários lugares. Qualquer um que é bandido agora é PCC. Eles não têm essa estrutura tão grande como se fala. É que tem gente ruim em todo lugar. E essa gente ruim que tem que ser combatida. Se tem um cidadão desse na Câmara ou na Assembleia, os próprios deputados vão ser primeiros a expulsar, porque ninguém quer conviver com gente assim. Ninguém quer conviver. Puta que pariu, Marquinho! E acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Teoricamente, o próximo será sobre o começo do julgamento. Dizer aos canalhas, serei preso. Dizer aos canalhas, serei preso. Preso. Chega! Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Seu Pimenta, SBT News, My News, Globo News, Flow, O Povo, Brochada Sinistra, Choque de Cultura, Mídia Ninja, Canal Gov, Itatiaia, Metrópolis, TV 247, TV Brasil, Jornalismo TV Cultura, Opaí, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Padre Reginaldo Manzotti, Rádio CBN, Roteirice, Jovem Pan News, DPF Tubes, Falha de Cobertura, Jornal Nacional, Januário de Oliveira, Samira Close, EJN, Átila Yamarino, Thiago Santinelli, Dom e Juan, Podpah, Gaveta, IG, Cecília Oliveira, J Quest, Samuel Mariano, Ed Mota, Grupo Revelação, Marcelo Adnet, Fantástico, O Assunto, Esse Menino, o Pedro Yu, TV Assembleia do Paraná, TV Senado, Wilson Simonal, TV Justiça, Pedro Cardoso, VI One, Câmara dos Deputados, Opaí, Chaves, Pânico, Estado de Minas, Portal Y, Planet Ramp, Joe Pass, TV Brasil, Inteligência Limitada, Jornal da Record, Rede Globo, Drauzio Varela, Ódio Puro e Genuíno, Pod Trash, Paulo Gala, NBR, Programa do Ratinho, Poder 360, Vitor Camejo, Manuela da PC Associação, Sérgio Malandro, SBT, CNN Brasil, ICL, Tropa de Elite, Bahia Cast, Érica Hilton, Band Jornalismo, Mariana Conte, Thiago Costa Rodrigues, Sesc São Paulo, Carlos Bolívar,
Bolívia, La Cumbia Artificial, Chinaína, TV Quase, TV Câmara Distrital, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Podcast, Flip, Casé TV, Hoje Tem, Greg News, MTV, As Cunhãs, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir ela, a Erika Hilton, falando sobre a PEC 8 de 2025. Oi, pessoal do Medo Delírio. Aqui é quem fala é a deputada federal Erika Hilton. Que alegria poder falar com vocês sobre esse tema tão relevante ao país e que tem sido confundido com uma série de outros temas irrelevantes ao Brasil. Eu acho que os próximos passos dessa PEC na Câmara, além da subcomissão que já foi instalada, os planos de trabalho que já foram aprovados, as audiências públicas que também já foram aprovadas estão acontecendo, nós precisamos fazer com que os deputados compreendam que o interesse do povo brasileiro é por ter tranquilidade, justiça e paz. Nós não queremos um Brasil da balbúrdia, da barbárie, da confusão, votando anistia, votando PEC das prerrogativas. Nós queremos que a Câmara dos Deputados se debrucem para votar a isenção do imposto de renda, o fim da escala 6x1, e essa é a nossa pressão. O próximo passo é conseguir convencer a maior parte dos deputados que nós temos agendas urgentes e importantes ao povo brasileiro e que não pode ser jogada debaixo do tapete ou colocada como inexistente para atender aos interesses apenas de uma classe política no nosso país. Inclusive uma classe política que fez o que fez aqui no dia 8 de janeiro, que fez minuta de golpe, que tentou contra a vida de pessoas e uma série de temas. Nós estamos enfrentando uma resistência grande por parte de algumas alas conservadoras, liberais do Congresso Nacional, para que essa pauta e outras pautas econômicas que atendam à população brasileira fiquem travadas. E o nosso próximo passo é não darmos paz e sossego até que se compreenda quais são as urgências do Brasil e do povo brasileiro. Acabou? Não. Oi, pessoal do Medo e Delírio em Brasília, aqui é Mariana Conte, eu sou militante do PSOL, do Movimento de Esquerda Socialista, estou como vereadora na cidade de Campinas, pelo PSOL, e nesse momento eu estou na Global Sul Multiflotilha, essa coalizão de diferentes países, de 44 países, que agora estamos rumo a Gaza. Eu queria mandar um abraço para todo mundo, acompanho o trabalho de vocês, sou ouvinte assídua e resolvi compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Nós estamos aqui em barcos que estão reunindo ativistas do mundo todo, partimos de Barcelona, em breve encontraremos também outros barcos que vêm da Itália e da Tunísia, nessa que é a maior missão de solidariedade internacional e que tem como objetivo romper o cerco ilegal que Israel estabelece sobre Gaza, levar ajuda humanitária, criar um corredor humanitário e denunciar o genocídio, ser um elemento de mobilização dos povos do mundo contra o massacre que hoje atinge a população de Gaza. Eu acho que é uma experiência única estar aqui e sei também que o sucesso da nossa missão e a nossa própria proteção depende muito da mobilização dos países. Então, acho que é importante também falar que no dia 13 de setembro vai acontecer a Marcha Global por Gaza, em que se está prevendo manifestações no mundo todo para que a gente possa denunciar e pôr fim a esse genocídio. Um dos objetivos também é pressionar os governos dos nossos países, porque o massacre que hoje atinge a população de Gaza se faz com apoio econômico e político, sobretudo dos Estados Unidos, mas muitos governos são cúmplices ao manterem relações econômicas, energéticas e políticas com o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu. Então, seguimos aqui na nossa jornada, na nossa missão, e quero também chamar todo mundo à solidariedade. Cada manifestação é importante, e no dia 13 de setembro, que é o dia que provavelmente estaremos muito próximo da Palestina, muito próximo, vai ser um momento crítico da nossa missão. Eu espero que a gente conte com a solidariedade ativa de vocês e que vocês possam engrossar as diversas manifestações que vão acontecer. Um abraço e seguimos aqui na luta. Acabou? Não. Alô, Cristiano, seu lixo. Meu nome é Thiago, eu sou sociólogo que vocês citaram no episódio passado, que fez o outdoor dizendo que o antigo governo excrementíssimo não valia um pique ruído. E dizer a vocês, né, caso esse áudio chegue até vocês, que o que eu passei, passo até hoje, as consequências da perseguição do antigo governo estão presentes na minha vida até hoje. Não foi apenas um processo, uma abertura de processo que o André Mendonça fez contra mim. Isso teve consequências, eu fui perseguido, eu fui ameaçado, membros da minha família foram
foram ameaçados. Eu tive que mudar de cidade, saí de Palmas, fui morar em Brasília, de Brasília fui pra Goiânia, hoje eu moro numa cidadezinha no interior do Pará. E dizer pra vocês que nós passamos um período grave da nossa história e que se tivesse continuado, eu acho que teríamos consequências ainda mais graves, não só na minha vida, mas na vida de todos os brasileiros, com esses atos de perseguição típico, né, da metodologia, né, do governo passado, que lembra, né, que remete os seus heróis, né, da época da ditadura militar. Então, é só mandar esse áudio mesmo para mostrar para os ouvintes quão grave era a situação que nós vivíamos, que nós vivemos até hoje ainda, porque não passou, precisamos estar atentos e fortes. E é isso, estamos aqui ainda de pé, lutando por um Brasil mais democrático, mais justo para todos nós. Valeu, um abraço, um beijo, Pedro Dalto. Um abraço. Acabou? Não. Ô Natuza, eu durante 10 anos fiz reportagem especial para o Jornal Nacional sobre máfia de combustível. Pouquíssimos repórteres nesse país investigaram tanto esse setor como eu investiguei. Na época em que eu fazia essas reportagens para o JN, a gente está falando de uns 15 anos atrás, esse setor ele já estava começando a se contaminar muito, mas especialmente no varejo, ou seja, postos de combustíveis que faziam adulteração de gasolina, de álcool, com metanol, com solvente, botando água no combustível. Então era um esquema que já estava começando a ficar gigante, mas ele envolvia principalmente postos e algumas pequenas distribuidoras que a gente chamava na época de batizadoras. Elas batizavam combustível, misturavam ali, faziam uma mistura podre e mandava pro posto de gasolina. O que aconteceu de lá para cá foi uma contaminação completa do setor. Então assim, o ano passado, quando começaram aqueles incêndios em canavial, em fazenda, em usina no interior de São Paulo, como eu já tenho muita fonte nesse setor de anos e anos e anos atrás, eu comecei a receber muito telefonema de gente do ramo do açúcar e do álcool desesperada. Mas assim, desesperada no sentido de dizer, olha, a gente está sofrendo ameaça, a gente está sofrendo coação, tem usina em que eles batem na porta com um carro forte dizendo, se você não aceitar o valor que nós estamos comprando, nós vamos queimar tudo, a gente sequestra a sua família, a gente mata seu filho. Então assim, uma situação desesperadora de máfia mesmo, um esquema de máfia. E aí eles fizeram com canavial, pequenos fazendeiros, gente que arrenda a terra para plantar cana. Isso no Brasil todo? No Brasil todo, especialmente no interior de São Paulo. Por isso que boa parte dessa investigação floresce aqui no estado de São Paulo. Aí fizeram com algumas usinas, fizeram isso com transportadora de caminhão, porque é um setor que você depende essencialmente de várias transportadoras, especialmente no interior de São Paulo, para pegar aquele álcool dentro da usina ou da distribuidora e levar para o posto de gasolina no centro consumidor. Fizeram isso com rede de posto, então eles foram contaminando a cadeia inteira, do plantio da cana até o bico da bomba do posto de combustível. Passando pela loja de conveniência. Exatamente. Que também era dos caras. E aí o que aconteceu? Várias dessas denúncias que chegaram até mim num tom de desespero, esses mesmos empresários, comerciantes, fazendeiros começaram a levar isso de maneira sigilosa para os GAECos espalhados pelo interior de São Paulo. Batiam na porta dos promotores, entravam numa delegacia da Polícia Federal pedindo ajuda. Gente, olha, e é um setor unido, eles têm cooperativas, tem muita gente muito séria nisso. São gerações, são vidas de gerações e gerações voltadas ao setor do açúcar e do álcool. E foram lá batendo, dizendo, olha, a gente não sabe o que fazer, porque o crime organizado está chegando de um jeito que eles estão querendo expulsar a gente do setor e tomar conta. E aí essas denúncias foram sendo juntadas com uma série de indícios que esses investigadores já tinham sobre esses esquemas que estavam se agigantando. E tudo bateu, Natuza. Tudo bateu. E aí, de um ano para cá, que essa investigação foi ganhando a dimensão, a robustez necessária para culminar, resultar no que a gente está vendo agora. Eu ainda perguntei muito seriamente para vários investigadores, do MP, do MPF, da Receita, especialmente da PF, porque é uma área da Polícia Federal em Brasília, que é a Divisão de Combate ao Crime Organizado e Corrupção. Dedicada só a isso. Só a isso, e eu perguntei, escuta, é o PCC que está em tudo? É o PCC que está tomando conta de tudo? E eles disseram, não, a gente tem que tomar cuidado para não falar que tudo é PCC. Tem PCC, mas tem outros grupos criminosos que se fortaleceram, se criaram e fizeram fortuna nesse
nesse esquema de adulteração de combustível. E alguns desses grupos se comunicam com o PCC na lavagem de dinheiro, na distribuição do combustível batizado, na compra de rede de postos. Então, assim, é interessante como esses grupos iam se fortalecendo à medida que um até ia ajudando o outro. Acabou? Não. Bora ouvir o Eduardo Viveiro de Castro. Existe uma frase que eu tenho uma profunda pinimba com ela, no Antiédipo, eu creio, é no Antiédipo, em que o Deleuze e o Guattari se perguntam, a meio do caminho, assim, mas por que falar dos primitivos se é da nossa vida que se trata? Né? Afinal de contas, por que ficar falando em índio, em selvagem, porque eles estão no momento que eles estão discutindo, enfim, por que falar nos primitivos se é da nossa vida que se trata? Eu comento em algum lugar que, na verdade, essa frase está mal pontuada. Tinha que ser escrita assim: por que falar dos primitivos? Porque é da nossa vida que se trata. Né? Acabou? Não. Mano, eu só queria dizer que às vezes eu tô vivendo minha vida, tô seguindo aqui, fazendo nada, trabalhando, sabe? Só vivendo, sendo eu. Aí vem na minha cabeça: varanda do Pum. Ou tô do nada assim, pá. Táxi Setorial tem fio dentro do seu cu. Ou às vezes vem presunto Parma, não é qualquer presunto, né? Ao longo do dia, né? Essas coisas assim. Muito louco, velho. É muito. Não tenho controle sobre isso, cara. Acabou? Não. Ei Deus, DJ! Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua beber cana com os amigos, vou curtir. Pero no Jair. Semana foi pesada, cansado de trabalhar. Na sexta-feira à noite parou no primeiro bar. Ligo pros amigos, olha só, eu tô aqui. Pero a uno no le llamo porque no puede salir. Mesmo com pastel, mesmo com cerveja. O rapaz não aparece, acho que entrou pra igreja. Nunca mais tô no pagode, acho que vou desistir. Todo mundo pode, só não pode o Jair. Ó, todas essas versões disponíveis no nosso canal Hits, Medo e Delírio nas plataformas de áudio aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do Pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Um abraço! Deus proteja a todos! Se necessário for, a gente vai, né, convocar, encher a paciência novamente do nosso querido professor Thomas Hickman de Barros, o Bolandeira, ele que está nos traindo com Medo e Delírio em Brasília. Tá, ele lixo. Ele postou lá no Twitter, né, estava ouvindo Medo e Delírio em Brasília, né, mas ainda amamos o professor Tomás Hickman de Barros. Eu acho que a cobertura, assim, midiática desse momento do julgamento, ela tem que resgatar essas imagens. Tem que mostrar tudo. Tem que mostrar. A linha do tempo bem direitinho, como eles foram. Que isso, sabe, por que é tão importante a gente não deixar isso barato? Destruíram os poderes à força, porque não se contentaram com o resultado eleitoral, cara.
E o Bolsonaro calado, lembram? O Bolsonaro parou de governar e ficou conspirando dentro do Palácio da Alvorada. Sim. Isso tudo tem que ser resgatado, tem que mostrar manchete, facsímile e tudo mais, imagem, pra gente não perder, não parecer uma coisa banal, uma coisa boba. Tentativa de golpe, mas não teve golpe. Olha o que aconteceu, cara, nesse país. Eu tenho um podcast de estimação que é o Medo e Delírio em Brasília. E eles pegam trechos, assim, sempre quando eles falam, por exemplo, de uma situação dessas, né? Sei lá, o Bolsonaro sendo julgado e, sei lá, eles defendendo, dizendo, cadê o golpe, cadê o golpe? Aí mostram, eles resgatam todos os áudios, todas as várias falas que ele vem fazendo, assim, o governo dele inteiro. Creu.